a importância de você investir e o quanto isso faz diferença, cara, na tua vida ao longo do tempo. É uma loucura esse negócio de juro composto. O que acontece? Eu tô aí com 38 anos, né? Vou fazer 38 anos agora esse ano. E aí, cara, eu me peguei pensando, né? Logo vou fazer 40 anos, que, pô, tecnicamente é uma idade muito importante aí para nós homens, né, cara? 40 anos. E eu me peguei numa situação que eu falei, cara, vou fazer 40 anos daqui a 3, esse ano eu faço 38, então tenho esse ano até ele finalizar, mais 2 anos para chegar aos 40 anos. E, cara, me peguei sem nenhum patrimônio, cara, sem nenhum dinheiro guardado, sem nada investido, e eu entrei num modo de desespero ao ver minha situação, cara, como um homem, né? Um modo de desespero que eu falo assim, da importância de eu ter que, nesses 3 anos aí, conseguir um patrimônio mínimo investido de no mínimo 50 mil reais, cara. O que tecnicamente parece uma loucura quando a gente fala assim de valores, caraca, 50 mil reais em 3 anos. Só que é aquilo, vai ser 3 anos de pauleira e de realmente segurar a despesa, irmão. Parar de gastar dinheiro com bebida, parar de gastar dinheiro saindo, parar de desperdiçar o dinheiro, né, cara? E de desperdiçar tempo, que é o mais importante. E aí, cara, me peguei pensando nisso, falei, pô, sobre investimento mesmo, esse desejo de investir, de buscar e conhecer, eu devo ter despertado isso agora, há uns 5 anos atrás, ali em 2021, 22, foi quando eu comecei a ter esse interesse em guardar dinheiro. Mas eu tenho uma programação na minha mente, né, cara? Uma programação de curtir o final de semana, de final de ano querer gastar, né? De pegar o 13º e gastar as férias, gastar todo o dinheiro que entra, gastar. Essa é uma programação que a gente tem, porque a gente aprende dessa forma, né? Vou viver, porque eu não sei o dia de amanhã, vou viver hoje, eu mereço e tudo mais. E o tempo vai passando, irmão. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre trabalhei de carteira assinada desde meus 18 anos. Trabalhei bem antes, né? Mas de CLT, vamos botar assim, dos 18 anos. Então, tecnicamente, né? Pode-se dizer que eu tenho 20 anos, cara, de carteira assinada. Olha que loucura. 20 anos de carteira assinada. Nesses 20 anos, claro, eu tive algumas demissões, né? Fiquei sem estar, de fato, na carteira assinada 1 ano ou 1 ano e pouquinho aí, nesses períodos, 3, 4 anos. Mas nesse período de 20 anos, mais absurdo é isso, nesse período de 20 anos, eu nunca fiquei sem um salário. Então, o que eu quero dizer com isso? Desde o meu primeiro emprego até os dias atuais, eu sempre tive acesso a um salário. Seja ele, de fato, trabalhando empregado, ou seja ele desempregado através do seguro-desemprego. Certo? Então, olha só que loucura. Cara, hoje eu parei para pensar nisso. Eu vi o quão absurdo foi, cara, esses meus 20 anos. Né? Então você que de repente é um cara mais novo, tá aí nessa faixa aí de 18 a 20 anos, que o mundo tá muito acelerado, cara. A gente tá vivendo um momento muito acelerado, muito imediato. Entenda, cara, tudo bem. Se você quiser pensar assim, eu mereço, eu preciso, eu quero, vai que eu morra, é um direito teu de pensar, de você agir, e pode acontecer com você o que está acontecendo comigo hoje, cara. Depois de 20 anos, eu parar para pensar e falar, caramba, 20 anos, cara. Não há como, em 20 anos, vamos lá. Eu vou fazer 38 esse ano, em 20 anos, cara, não acumulei R$ 1.000 investido. Mas vamos lá, né? Desde o início. Então, em 20 anos, se eu sempre tive dinheiro nesses 20 anos, sempre tive um salário pelo menos. E olha que loucura, se nesses 20 anos eu tivesse guardado pelo menos R$ 100 por mês, cara, R$ 100, desde quando eu comecei a trabalhar, R$ 100 nunca foi nada comparado ao gasto dos finais de semana que eu sempre tive. Mas vamos lá, R$ 100 no mês, né? Em 20 anos, hoje, eu teria um patrimônio de R$ 100 mil, tendo um retorno mensal de R$ 1.000 líquido aí, a gente trabalhando com um retorno de 1% ao mês,
teria aí provavelmente, estaria recebendo hoje R$ 1.000, né? Sem estar fazendo nada. Cairia R$ 1.000 na minha conta para eu poder estar reinvestindo, junto com os R$ 100 mensais que eu estaria investindo aí. Lembrando que a gente está falando de um prazo de 20 anos, que automaticamente o salário melhora, né? A gente recebe 13º, recebe outros benefícios, então R$ 100 seria o mínimo do mínimo que eu poderia ter investido e ao longo desses 20 anos ter investido muito mais, né? E aí, cara, eu me peguei pensando nisso. Então, não foi só 20 anos de salário, como eu falei, teve um momento ou outro que a gente fica desempregado, mas mesmo assim, o tempo que eu fiquei desempregado, eu tinha salário através do seguro-desemprego, porque eu contribuía, né, mensalmente ali, tinha a questão do FGTS também. Então, no geral, eu quero que você entenda o seguinte, cara, você precisa programar a sua vida para que você, daqui a 20 anos, não esteja zerado financeiramente, não esteja zerado, né? Não esteja sobrevivendo. Entrou 5.000, mas está gastando 7, entrou 2.000 e tu gasta 4, e ficar nessa corrida dos ratos, que é uma loucura. E aí me peguei pensando no seguinte, falei, cara, então eu vou ter que fazer um modo, eu vou ter que fazer uma pressão aqui nesses 3 anos, para que aos 40 anos eu tenha pelo menos 50 mil em investimento, né? Nesse período aí de 2021 para cá, que eu tenho conhecido o fundo imobiliário, tentei guardar dinheiro em algum momento, cara, cheguei a ter investimento, alguns valores investidos, mas assim, como eu falei, a gente tem uma programação na nossa mente, a gente tem que mudar o comportamento para depois poder começar a mudar as outras partes nossas, né? Mudar a maneira de sair, de se divertir e tudo mais, mas o comportamento é importante. Cara, agora em janeiro, eu me peguei pensando, falei, cara, eu tô numa programação ridícula de sair final de semana, de gastar, é uma programação ridícula que a gente acaba entrando e, porra, você não dá conta, cara, mas uma hora você vai acordar. Eu acordei agora com 38, agora que eu vou fazer 38 anos, que eu acordei e despertei pra essa merda. Mas, e aí, agora, qual a situação que eu tô? Eu tô numa situação, cara, que eu preciso pelo menos botar 50 mil na minha conta, nem em 3 anos, né? Pelas minhas contas tem 34 meses, porque eu tô contando a partir de março, já começar a fazer o investimento de 1.300 mensais. Claro, porra, você olhando assim, cara, 1.300 por mês, o cara que ganha pouco mais do salário mínimo, um salário mínimo, de fato não vai ser fácil, né, cara? É você literalmente abrir mão aí nesses 3 anos de se divertir ou arrumar meios de aumentar a sua renda para que você não precise abrir mão totalmente, né, de se divertir uma vez ou outra, mas reduzir, tem que ter essa redução, senão você não consegue. E aí eu entrei nesse modo agora, cara, como se fosse um modo de desespero, tipo, 3 anos tem que fazer esse valor. A princípio, quando a gente pensa assim, 50 mil em 3 anos, cara, parece algo absurdo, algo fora da realidade. Mas vamos botar que nesses 3 anos eu não tenho nenhum empecilho referente ao meu emprego, né? Vamos contar que nesses 3 anos aí, que eu comecei a minha programação de chegar a 50 mil, eu não seja mandado embora. Dentro dessa situação, é claro que se você for mandado embora, irmão, você vai ter que dar seu jeito, né, de conseguir sustentar as suas despesas, mais o valor do seu investimento. Porém, vai ser muito mais difícil. Eu já tenho meu salário certo, mensalmente, e os benefícios que a empresa me dá durante esse período. Então, ao perder isso, fica tudo mais difícil, tudo mais complicado. Mas, trabalhando dentro desse contexto, 50 mil, aparentemente é 1.300 por mês, mas tem aí um ponto importante. Por exemplo, todas as pessoas que trabalham de carteira assinada, com mais de 5 anos, essa pessoa tem direito ao PIS, né? Então, você, no teu 6º ano de carteira assinada, você começa a receber o seu PIS. E o PIS, cara, ele é ali um salário mínimo atualizado, né, de acordo com o que é apresentado referente ao governo. Então, hoje o salário mínimo é 1.518, porque a base não é o ano atual, é o ano anterior, né? Quase 2 anos para trás, 2024 para 2026. Então, vamos lá, então eu sei que nesse ano eu vou receber aí o PIS. Então, eu já tenho um valor a mais que eu posso aportar, né? É um valor a mais que eu posso
é um valor a mais que eu posso aportar a fim de aumentar o meu aporte, aumentar o meu rendimento, né, meus dividendos, e com isso também reduzir ali, conseguir agilizar esse processo. Então eu sei que nesse ano eu tenho meu PIS, em dezembro eu tenho o 13º, que também é um outro valor que eu posso ali aportar para poder aumentar, para poder chegar mais rápido nos 50 mil. E com isso, cara, a gente vai ter, em algumas empresas paga PL, outras paga bono. De qualquer forma, você vai ter outras formas de ganhar dinheiro dentro da sua própria empresa. Tá? Então, na empresa que eu trabalho, eu tenho a possibilidade de em um ano receber um abono, né, uma PL, o 13º, e com isso receber o PIS. Então, só aí na empresa que eu trabalho hoje, eu tenho 3 salários a parte do meu salário mensal, que seria o abono, a PL e o 13º. Né? Não são ambos um salário mínimo, mas são aí valores que contribuem, né, para chegar a 50 mil. E com isso agora cabe a mim, né, arrumar meios legais de conseguir aí botar os 1.300. Claro, cara, assim como qualquer outra pessoa, eu tenho minhas despesas também, tá? Moro de aluguel, pago aqui uma taxa aqui no prédio onde eu moro, tem água, tem luz, tem internet, né? A gente traga internet de casa, internet móvel. Só que isso não pode ser o impedimento, meu irmão. De alguma maneira, de uma forma legal, eu vou ter que conseguir aí trabalhar esses 34 meses e honrar mensalmente ali com R$ 1.300. Pelas minhas contas hoje, do meu salário, devido a eu ter pisado, botado o pé na porta aí, ter torrado o dinheiro, eu vou conseguir aí pelo menos tirar R$ 300 por mês para direcionar o investimento. E agora eu tenho que, a partir de março, de alguma maneira, arrumar meio de conseguir levantar R$ 1.000 nos meus horários que eu não estiver compromissado com o meu emprego, para chegar nesse valor mínimo de 1.300, né? E a partir daí desses 1.300, eu segui, né, esses 34 meses aí focado, né, direcionado aí a essa meta. E olha só que absurdo, cara. Com R$ 100 por 20 anos, eu chegava aos 100 mil só com R$ 100, sem fazer correção, sem fazer nada. Hoje, para eu chegar, claro, eu reduzi o tempo, né? Porque já estou chegando numa idade que eu não tenho mais tempo, igual o cara de 18 anos e 20 anos que trabalha onde eu trabalho, e que às vezes eu tento até dar essa dica para ele, mas assim como eu no passado não me importava, ele também não se importa, as pessoas também não se importam, mas faz parte, né? Em algum momento a gente abre nossa mente, a gente acorda, né, cara, dessa corrida dos ratos, a gente acorda dessa loucura que a gente vive de receber e gastar, tem que comprar, tem que gastar, vou morrer, eu mereço, eu trabalho para isso. Uma hora a gente acorda e nunca é tarde demais, cara. Se você não morrer, né? Mas desde que você acorde, desperte, queira mudar, vai ser no tempo que tiver que ser. Só que hoje eu preciso de... Cara, por quê? Primeiro que o nosso dinheiro ele desvaloriza com o tempo, né? É normal, mas eu preciso que, sei lá, né? Seja uma questão de honra. Eu preciso que quando eu estiver com meus 40 ali, no ano que eu faço 40, dezembro, quando eu quero o 13º, já tem que estar ali com meus 50 mil investidos. Vai ser um trabalho difícil, vai ser um negócio, vai ser pauleira pra caraca, eu sei que vai ser difícil, vai ser corrido. E eu vou estar trazendo para vocês aqui, cara, os valores que eu for aguardando, eu for aportando, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui todo o trabalho, caso eu consiga um novo emprego de CLT, eu tenho um cadastro na Uber, eu vou rodar, vou ver como é que eu vou fazer, mas eu vou trazer para vocês acompanharem aqui essa evolução, tá? E a meta é essa, 50 mil em 3 anos, pelo que eu estou vendo, claro, vai depender muito de Deus, né? A gente confia aí, mas não é algo impossível, vai ser algo trabalhoso, né? Mas aí a gente vê, né, cara, aí, hoje eu quero ter 50 mil, com esses 50 mil investido, vai me render ali R$ 500 por mês, né, aos juros aí de 1% ao mês, que é mais ou menos
o que paga hoje alguns fundos imobiliários. Você fazendo uma combinação legal, fazendo um aporte bacana, você consegue ali essa taxa, R$ 500 mês com patrimônio de 50 mil, porque você vai ganhar seus R$ 500 por mês, mas você não vai perder seu patrimônio, você continua com os R$ 50 mil lá. O ideal é você investir mais e mais para crescer o seu patrimônio e crescer o seu dividendo, né? E a sua renda passiva ir aumentando a ponto de, talvez ali com 60, né? Porque eu já perdi muito tempo, já está ali com ali uns R$ 500 mil ali, né? Então daqui para mim para 60 são 23 anos. Tá ali nos 500, 600 mil reais para conseguir ali tá num patrimônio legal. Se contar também, cara, que eu tenho filho, né? Então, meu filho hoje tem 11 anos, né? Então que ter algo para quando ele tiver aos 18, ele poder começar de uma forma diferente na qual eu iniciei, né? Que eu também não recebi nenhum patrimônio, não recebi nada de ninguém. Mas é importante, né? A gente pensar nos nossos filhos, nos seus netos. Tem até uma passagem na Bíblia que diz que o homem prudente pensa no filho dos seus filhos. Olha que loucura! O homem prudente pensa nos filhos dos seus filhos. Então nós como homens, temos a obrigação legal, cara, de pensar. Claro, se você tem filho, principalmente, você tem a obrigação legal de pensar no seu filho e no filho dos seus filhos. Então é importante você ensinar o seu filho, você direcionar ele essa questão de investimento, né? Ensinar ele que é necessário ter o cuidado com o dinheiro, não torrar todo esse dinheiro, né? Bom, aqui que eu estou falando para vocês, eu não sou formado em investimento, eu não sou economista, eu estou trazendo mais um bate-papo real do que eu acordei, cara, em janeiro de 2026 e vi minha situação e falei, cara, eu estou numa situação, graças a Deus eu não estou passando fome, não passo dificuldade, mas é uma situação para homem, uma situação que pode-se dizer que é ridícula, né, cara? É uma situação ridícula, um homem, porra, que vai 38 anos, quase chegando a 40, não ter R$ 1.000 investido, irmão, isso é loucura demais. Mas enfim, né, cara, é só para compartilhar com vocês isso. Aí você vê, hoje agora eu quero em 3 anos fazer o que eu levaria 10 anos, porque é 50 mil, né? Então é 1.300 por mês para poder conseguir ter os 50 mil em 3 anos aí, para tentar compensar, né, toda ali a minha distração, meus gastos desnecessários, né, tudo que eu fiz ali no passado. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, principalmente você que é novo, cara, R$ 100, irmão, R$ 100 você, porra, eu aposto que você, hoje em dia então, muitos gastam R$ 100 em uma aposta na bet. O cara faz uma combinação lá, perdeu R$ 100, um final de semana, um balde de cerveja, um churrasco, uma pizza. Porra, eu comprei uma pizza aqui esses dias aí, paguei 80, quase R$ 100 com frete, né, cara? Porque eu fui comprar uma pizza, eu acho que meu filho come pra caramba, gosta muito de pizza. Mas é isso, irmão. Então, eu vou trazer aqui para vocês esse meu dia. Toda vez que entrar o valor, quando eu começar esses trabalhos extras, que para eu chegar aos 1.300, vou trazer aqui para vocês e vou tornar minha carteira pública, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui a evolução. Peço, por favor, como eu falei, eu não sou nenhum especialista, a gente vai buscando informações. Quando eu começar a mostrar, a divulgar, para você não seguir os meus investimentos, seguir a minha ideia de investir, mas não botar o seu dinheiro no mesmo fundo que eu for investir, na ação que eu for investir, porque eu não sou formado, tá? Então eu não estou aqui dando dica de melhores investimentos, tá? Não quero que você pegue seu dinheiro e coloque num fundo imobiliário e de repente esse fundo imobiliário derreta, igual aconteceu aí, né? Até um fundo muito famoso aí, Tord 11, que era um fundo que eu lembro, eu já vi esse fundo a R$ 10 e hoje ele está a R$ 2, cara. Então assim, a ideia aqui não é de você investir, a ideia é que você tenha essa consciência de que é importante você guardar, você investir, tá? Porque a vida passa, irmão, e tá passando muito rápido. Eu sei que cada ano tá mais curto, né? Cada ano passa mais rápido, mais rápido. E aí para você, eu acordei agora, né? Eu já tinha desde 2021, foi lá em 21, eu já estava meio que atento aos investimentos, procurando saber, mas eu
cheguei a investir, guardar, cheguei a um certo valor, e aí, por ser um cara, né, a gente tem essa programação imediata, quando eu cheguei a um certo valor, eu achei que era necessário eu gastar, que tinha que me divertir, e torrei o dinheiro, mas hoje, agora em janeiro de 2026, eu acordei, e acordei mesmo, cara, e eu fiquei surpreso, né, cara, fiquei surpreso que eu falei, cara, eu vou fazer 40 anos, né, faço agora 38, vou fazer 40 anos e não tenho R$ 1.000 investido, irmão. Então eu quero que você coloque isso na sua cabeça, tá? Claro, se você hoje já tá aí com 40, 45, 50, não importa, cara. Faz agora, investe agora, guarda agora. Pensa que se você tem filho, tem neto, mesmo que você não usufrua, né, de uma forma que você gostaria, a ponto de parar de trabalhar e se divertir, mas, cara, pensa no teu filho, no teu neto, né? Pensa nas pessoas que você pode ajudar na sua família. Claro, você não vai se matar de trabalhar a vida toda, mas se fizer um projeto aí, igual eu falei, de 3 anos, de sacrifício, de luta, você vai conseguir. E é aquilo, né? Se você for vai guardando o dinheiro, você começa a enxergar outras possibilidades, você começa a enxergar locais onde você pode investir, aparece mais oportunidades de negócios. E o mais importante, cara, se de repente você precisar de um socorro, você não vai depender de ninguém, você vai ter o seu investimento ali, né? Imagina se de repente com 50 mil investido, precisa ajudar um filho com uma situação de saúde, ajudar sua esposa, ajudar um parente próximo, se ajudar, ter que comprar um medicamento, de repente precisar de gastar com algo na sua própria casa, né? De repente passa por uma situação que você tem que fazer um reparo que é importante, que não dá para passar. Então você não vai ficar à mercê de ninguém, não vai ficar à mercê de banco com juros altos, à mercê de agiota, não vai depender de parentes, porque você conseguiu ali montar, nem que seja uma pequena reserva financeira. Tá bom? Então estipula algumas metas para vocês. Claro, cara, eu tô sendo extremista porque eu realmente tô muito incomodado com a situação. Mas se você colocar para esse ano, eu quero dezembro tá com R$ 2.000 na minha conta. Então você começa a guardar a partir de fevereiro. Fevereiro você guarda 100, em março você guarda mais 100, mais 200. E você vai montando de acordo com o que você quer. Eu quero ter 1.000 em dezembro. Quero ter 2.000 em dezembro. Lembrando que muitas pessoas que vão ver esse vídeo vai receber o PIS. Então assim, você já tem aí 1.600. E olha que loucura. Eu conheço pessoas que já fez dívida para o PIS. Olha como nós somos programados, cara, a gastar compulsivamente. Eu conheço pessoas que o PIS já está comprometido. Ou seja, quando essa pessoa recebeu o PIS dela, ela vai direcionar parte para despesas que ela usou de forma imediata. Cara, isso é muito louco, E eu falo isso porque eu também já fui desse tipo, né? Esse ano não, porque esse ano eu acordei. Esse ano eu despertei, cara. Mais de muitos anos, quando eu sabia que eu ia receber o PIS, eu já fazia dívida contando com o PIS. Eu sei que em abril eu vou receber 1.600, então eu posso pegar aqui com um colega aqui 1.000, para pagar com 1.200, porque lá eu sei que eu vou ter esse dinheiro. Então assim, espero que o vídeo faça sentido para você, que você tenha entendido a mensagem, né? Espero que você, caso você comece aí a fazer os seus investimentos, comenta aí, né? Vou investir, vou começar, tá bom, pessoal? Então é isso, uma boa noite para vocês, fiquem na paz de Cristo, tá bem? Então vou trazer aqui para vocês acompanharem o andamento dessa situação e eu vou compartilhar. Então toda vez que for comprar um fundo, que eu for investir, eu vou compartilhar aqui com vocês o valor que foi investido, o valor que está, o nosso valor que a gente já chegou, né, investido, e os rendimentos, o dividendo que está sendo pago, tá bom? Fiquem na paz aí, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Pode não, mano. O que não pode não, mano? O que não pode não? Fala aí, fala aí.